Boa noite, irmãos. Irmãos de perto, irmãos de longe. Hoje vai sair quadriculado lá? Vai sair quadriculado? Deixando a resolução? Você estava quadriculado? Já tem 2 semanas que está assim. Cada pixel desse tamanho. Ah, é? Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para o qual olhamos firmemente dia a dia, com alegria exultante em nossas almas e corações, para termos o privilégio, seja os de perto, seja os de longe, o privilégio e a bem-aventurança de estudarmos, de lermos, de ouvirmos o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, o livro da consumação, o livro que fala da pessoa de Jesus Cristo, que é o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia. São elas que testificam de mim. Elas testificam. E em Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. E o tempo se aproxima. E nós já temos estudado Apocalipse, já estamos chegando ao final, nós estamos no antepenúltimo capítulo, estamos no capítulo 20, que nós vamos ler. Relê-lo. Apocalipse 20, de 1 a 10. Alguns tópicos nós já vimos, vamos só repassá-los para adentrarmos naqueles nos quais nós ainda não prescrutamos. Apocalipse, capítulo 20, verso 1, diz o seguinte: logo após a volta do Senhor triunfal, gloriosa, corporal, física e universal, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 19, versos de 11 a 21. Logo após Jesus Cristo retornar a esta terra, o que acontecerá é o seguinte. Apocalipse 20, versículo 1. Então, introduzindo uma nova visão, então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, Mateus 19, 28. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, os apóstolos, Mateus 19, 28. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aquília. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Muito diferente. Né? Privilégio dos privilégios. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas
é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Na semana passada, nós vimos que, através de inúmeras passagens, umas 20 ou 30, retrasada, no nosso último encontro apocalíptico, nós vimos através de dezenas de passagens em Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Abadias, Miqueias, Sofonias, Zacarias, nos Salmos, que existe uma volumosa promessa da parte de Deus para Israel. Uma promessa que diz respeito a um governo direto de Deus sobre e a partir da nação de Israel, totalmente restaurada, totalmente reconciliada com o seu Criador, com o seu marido, que é Deus, com os seus problemas de pecado, de transgressão, de iniquidade, totalmente resolvidos. Um governo no qual Deus mesmo, na pessoa do seu Messias, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, que já esteve aqui, já morreu, já derramou seu sangue e que vai voltar conforme Apocalipse 19, de 11 a 21. Ele mesmo sentando num trono, seu trono de glória, governando a partir de Jerusalém, a partir de uma Palestina, de uma terra de Israel totalmente remodelada, topograficamente, isso depois das intervenções cataclísmicas que nós já estudamos detalhadamente, conforme descritas em Apocalipse, capítulos 6 a 19, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Uma terra totalmente modificada, redistribuída, conforme está lá nos últimos capítulos de Ezequiel. Um novo templo reconstruído de acordo com o modelo também que se encontra em Ezequiel, capítulo 40 a 42. Iluminando a terra a partir da outra Jerusalém, né? Jerusalém no hebraico, está no plural. Jerusalém, na realidade, é Jerusalém. Uma vez o nosso amigo, irmão e mestre Clésio da Gama Fernandes, dialogando com o israelita, ele, com seus comentários, deixou esse israelita com a pulga atrás da orelha. Ele falou: olha, vocês menosprezam o Novo Testamento, vocês não consideram que o Novo Testamento tenha sido supervisionado, escrito pelo Hashem, né, o Senhor. Eles não falam o nome, eles falam o nome, eles falam Hashem. Mas, nesse livro, no Novo Testamento, vocês não têm consideração, vocês não livro. Lá no seu último capítulo, que é Apocalipse, no seu último livro, existe um capítulo inteiro descrevendo a Jerusalém que desce do alto, a Nova Jerusalém. E você sabia, ó israelita, que existe duas Jerusaléns, a terrena e a celestial? Por isso que Jerusalém está no plural, termina com Yaim, Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, em Jerusalém. E a partir dessa Jerusalém, feita desse, irradiando a luz fantástica, qual um gigantesco topázio, né, hiperbrilhantérrimo, que vai estar flutuando sobre a velha Jerusalém, agora restaurada pelo Messias, né, nos estertores da tribulação, naquele período intermediário de 75 dias, antes que o governo milenar comece. Essas Jerusaléns, elas vão lançar a luz, sob a qual
todas as nações serão guiadas. Finalmente, aquela promessa feita há 4 milênios atrás, por aquele peregrino suado no deserto, que foi o nosso pai Abraão, né? Aquele homem que não tinha um desodorante para usar, né? Que tomava leite de cabra coalhado. Estragava no sol. Estragava no sol. Ele saiu lá da terrinha dele, lá de Montes Claros dele, lá no Caldeus. No monte. Deus está sempre chamando alguém de algum lugar para algum lugar. Das terras secas. Lá das terras secas. Aliás, ele saiu das terras molhadas e veio para as terras secas. Porque lá tinha muito rio, Mesopotâmia. Ele saiu lá da metrópole, do máximo da tecnologia e do conforto que existia na época. Era Nova York da época, o México da época, era uma megalópole. México é uma das maiores cidades do mundo, mais populosa, até mais que São Paulo. E veio aqui andar no deserto, comer poeira, porque ele cria naquilo que o Hashem, Deus havia falado. Vai para a terra que eu te mostrarei, você vai ser dono dela. Você vai morrer primeiro, para depois ressuscitar, mas vai ser dono. Não perde a esperança, não. Não perde ele, não. Ele morreu na esperança. Todos, capítulo 11. A esperança não é a última que morre, a gente precisa morrer antes da esperança. A esperança vem depois. Mas a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor são as 3 maiores coisas que existem. A fé, a esperança e o amor. Muito Coríntios 3. Então, Abraão recebeu essa promessa há 4.000 anos atrás, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E esse tempo vai chegar, é o milênio. Todas as nações andando à luz do Ramachê Ben Davi, de Jerusalém, de Israel e das Jerusaléns. E gerações de israelitas vivem em função dessa esperança, em função dessa promessa, aguardando o cumprimento desse caudaloso e volumoso calhamaço de promessas que estão contidas no Velho Testamento, do qual nós vemos aí umas 2 exemplos. E, inclusive, foi assim na própria geração de Jesus Cristo. O moço, pode dizer, né, que ficava lá na porta do templo, a profetisa, os seus discípulos, as multidões que o acompanhavam, toda a expectativa é agora. Chegou a hora. Porém, os seus não receberam. E esse plano foi adiado. Aí Deus pôs em ação, como disse o nosso Rafael, pôs em ação o plano B. Aquele, já o zíper, o velcro, lá dentro do bolso, lá do paletó de Deus, tirou a igreja, a noiva do meu filho. Mas esse programa vai acabar. E nós temos estudado Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27, todas as manhãs, na rua Arcebor 242, às 9 da manhã, da escola dominical. E nós temos visto que na inauguração do milênio, Deus cumpre todas essas promessas feitas a Israel. Todas as promessas feitas a Israel. Todo esse plano, essa expectativa foi adiada, mas essa hora vai chegar. Eles vão passar ainda por um tempo de angústia intenso, que nós temos estudado, nas mãos de alguém aqui, o outro, que vai se apresentar como se for, mas não é, e Jesus Cristo desmascara no final da tribulação, humilhando-o e aos seus exércitos, que vão ser largados para ser comidos pelos abusos, né? A ignomínia máxima, né? Jezabel, lembra? Estou dando um grande repassão. E uma das primeiras providências que Deus toma através de Jesus, assim que ele coloca os seus pés no Monte das Oliveiras e numa demonstração de poder, um racha ao meio, vendo o grande vale, que vai de norte a sul da Palestina, é aprisionar Satanás. Aí eu te pergunto,
deu um geral no bolo. Vou gerar a resposta para a pergunta dele. E ele ligou, eu acho que ele Ele perguntou, por que Satanás é preso em lugar de ser definitivamente condenado? Aí eu te respondo. Por que não acaba com isso logo? Por que não acaba com isso logo? Porque Deus tem o propósito de provar mais uma vez a completa depravação do homem. Jeremias, eu sempre esqueço onde é que esse Jeremias, desesperadamente corrupto. 17 vezes. É Eu 17? queria aproveitar que você estava falando. Eu fazer um comentário que eu fiz. Também. Um comentário sobre o que eu falei com uma pessoa evangelizando na Praça 7 na nossa última mímica, que a maioria das pessoas não entendem sobre a gente falar que a pessoa nasce em pecado, porque eles pensam aquele neném bonitinho no hospital, que não tem pecado, né? Aí eu virei para a senhora e falei assim, mas a senhora acha que se ele for deixado por ele mesmo, ele vai crescer e vai criar e vai ser uma pessoa totalmente boa? Ou ele vai ser uma pessoa que vai manifestar o seu instinto, a sua maldade, a sua crueldade, a sua desobediência? A criança vai crescer, vai ficando desobediente, rebelde, e se você não conduzir, ele não vai acabar sendo A depravado? estultícia está ligada ao Exato. coração da criança, mas a vara vai matará dela. Aí eu falei isso com ela, porque por isso que a gente precisa aprender a estudar. Estudar a palavra de Deus é importante para a criança exatamente por isso, porque ela precisa ser orientada. Ensina a criança o caminho. É 9. 17, 9. Jeremias 17, 9 afirma enfática e categoricamente que uma linguagem assim muito superficial, muito light, enganoso é o coração e 17, versículo 9. desesperadamente corrupto. Olha que linguagem forte, né? Enganoso é o coração. Dá uma raiva quando eu vejo no filme, nessas coisas, eu falo assim, faz o que manda o seu coração, vai pro buraco. Se você fizer o que manda o seu coração, você vai para o abismo, mas no filme dá certo. Dá. Enganoso é o coração. No filme dá certo. Enganou, a camisa que para o homem parece camisa de vida, no final é camisa de morte. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então Deus, Versículo 10 fala que Deus esquadrinha. ele sonda e pica em pedacinhos, faz uma malha, né? Esquadrinha o coração. Ele tem o propósito de, ao final do milênio, provar mais uma vez a completa depravação do homem. Nós vamos ver isso em detalhe. Porque o homem, no milênio, ele vai viver em condições ideais. Tudo aquilo que o povo unido, que pensa que jamais será vencido, fica reclamando na rua, educação, saúde, comida, paz, justiça, blá, blá, isso vai estar sobrando assim. Vai sobrar lá no milênio. Você só um pouquinho de paz, não está sobrando aqui no mundo? Ela vai sobrar. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós vimos um monte de versículos na semana passada. O homem terá tudo para viver uma vida santa, sem pecado. Mas no final, é decepcionante. Eu acho esse versículo uma decepção. O versículo 8. Quando ele sai da sua prisão, onde ele ficou 1000 anos, e a gente vê que Satanás também não muda. Ele ficou 1000 anos trancado. 1000 anos. 1000 anos não é pouca coisa, não. 1000 anos. Assim que solta, a primeira coisa que quer fazer é enganar. Ele já sai para enganar as nações. O caráter dele não muda. Ele é um caráter imexível. Eu estou aceitando água, dona Elaine. Volta. Oi, dona Elaine. Olha só, o número dessas é como a areia do mar. Quando ele sai da sua prisão e vai seduzir as nações, o número de seguidores dele, de adeptos, pessoas que viveram centenas de anos, que comeram do bem e do melhor, nunca faltou comida, nunca faltou paz, justiça, mas nem precisa de advogado nessa época. Vai ter tudo. Assim que Satanás é solto, um bando segue ele. miríades, Como a areia do mar. Por causa de Jeremias 17:9. o coração se O revelará. coração é enganoso. Eles não pensam, não. Eles não pensam, você tudo para aqui que eu vou. Eles não pensam, nossa, o coração. Então, esse período do milênio,
que vai ter todas aquelas características que nós vimos na semana passada, né? Um período de justiça, de paz, de alegria, de conforto, de fartura, igualdade social, blá blá blá, blá blá blá, 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 tudo que o homem anseia e deseja, para que esse período de 1000 anos tenha essa característica, tenha esse caráter, para que, né, esse Christ Way of Life seja implantado, é necessário que toda manifestação do mal seja abolida. Por isso que, no finalzinho da tribulação, naquela transição da tribulação para o milênio, o mal é erradicado em totum, totalmente. Os exércitos ímpios são destruídos, os sobreviventes ímpios da tribulação são mortos, são os bodes, lá do julgamento de Cristo a partir do seu trono de glória ao final da tribulação, conforme descrito em Mateus 25, a destruição dos exércitos ímpios, a gente viu em Zacarias e viu em Apocalipse 19, aqui no finalzinho. A besta e o falso profeta são julgados e lançados no lado de fogo, a gente viu isso tudo, e Satanás é preso, ou seja, toda forma do mal tem que ser extinguida, erradicada. Tem que ser erradicado. Exércitos ímpios mortos, sobreviventes, você vai ter gente que vai sobreviver à tribulação, com a marca na testa. Para chegar lá no finalzinho, você jogar no ar de Sheol. Ou seja, no milênio só entra crente. Só entra aquele que perseverou até o fim. Só entra nascido de novo. Só entra aqueles que depositaram a fé em Jesus Cristo durante a tribulação e sobreviveram por perseverar até o fim, ou são ressuscitados. Os santos de todas as idades. Todo tipo de mal é erradicado antes e em função do milênio, exceto a natureza pecaminosa que vai continuar sendo perpetuada nos netos de Deus e bisnetos de Deus que vão nascer dentro do milênio. Que vai ser filho daqueles que já vivem no milênio. Serão os que vão nascer sem ter passado pelas tentações de Satanás, sem ter passado pela tribulação. Já nasceu dentro do milênio. Já nasceu na boa. Agora que vai entrar no milênio são os salvos da tribulação e os ressuscitados da tribulação? Todos os ressuscitados da primeira ressurreição. Os santos da igreja, os santos da tribulação, os santos de todas as outras idades. Abraão, Isaac, Ezequiel, Neemias, Eles vão reinar. Não pacto prometido a eles. Nós vamos ver isso mesmo. E o Isaías. Porque na hora que você falou dos da tribulação, me deu a impressão que. Inclusive. Isaías 59, 65, se não me engano, fala que nesse tempo morrer aos 100 anos é morrer jovem. Só se pecar é que será amaldiçoado. Está implícito aí, mas parece que só aquele que pecar só aos 100 anos será morto. Alguém adultera dentro do milênio, por exemplo. Porque tem leis contra adultério, inclusive, lá em Mateus 5, 6 e 7. Ele faz isso com 20 anos. O que fica implícito na palavra é que ele vai, fica aprisionado, ele passa 80 aniversários na cadeia, no 100º aniversário ele é executado. Ninguém é morto, é proibido morrer antes dos 100. Morrer com 100 anos, nossa, morreu tão novo, tinha a vida inteira pela frente. Tinha mais 900. Tinha mais 900 anos para viver, morreu com Eu vou ler o versículo, Isaías 65, 20. Que nós vamos estudar isso no nosso estudo do milênio, logo, quando encerrarmos o estudo do Apocalipse aqui nesse mesmo Geraldo horário e canal. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Cita aí quem gosta de anotar. Isaías 65, versículo 20. Nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. É mais ou menos isso que eu estava falando aqui. Só dando uma pílula daquilo que nós vamos ver mais bem detalhadamente. Para isso eu vou até fazer uma postinha. Nós vamos ver no nosso próximo estudo. Então, hoje, ainda nesse presente momento, Satanás é quem controla o sistema político, é quem engana as nações
é quem incita os homens a pecar mais e é quem impede o conhecimento da verdade, além de acusar os crentes. Então, o objetivo de Deus com a prisão de Satanás é que essas coisas não aconteçam mais no milênio que está prestes a acontecer. Para que ele não controle mais o sistema político, engane as nações, incite os homens a pecar mais, não impeça o conhecimento da verdade, nem acuse os crentes. Porque quem vai assumir e controlar o sistema político no milênio é Jesus Cristo. Isaías, Apocalipse 12, 5, Apocalipse 2, ele vai reger as nações com cetro de terra. É ele quem manda. O reino teocrático. Teocrático, teo Deus, cratia governo, governado por Deus, exatamente. Então, ele é lançado naquele lugar que Judas 6 cita, o abismo. Como dizia o nosso antigo pastor, o tartarugo. O lugar de confinamento, o abismo, né? O umbigo do inferno, o lugar mais profundo lá do Hades Sheol. Lá onde estão guardados outros anjos de alta periculosidade. É a prisão de segurança máxima. É o Satanzinho beira-mar, fica tudo ali guardado. É o de Alcatraz. É, Alcatraz. Mas, além de ver Satanás ser aprisionado, acorrentado, preso, selado, etc., ele vê também tronos. E neles se assentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar, que nós já acabamos antecipando e comendo a merenda antes do recreio, e já vimos que, de acordo com Mateus 25, 31 e Mateus 19, 28, é algo que foi prometido aos apóstolos. Lembra? Quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vós também vos assentareis em outro trono para julgar os outros filhos de Israel. Mas além de ver, ele vê ele mesmo sentado no trono de João. Além dele, é porque ele vê também, né? Ele vê também as almas dos decapitados, de onde nós sabemos que essa vai ser a pena capital praticada pelo anticristo durante a tribulação ao perseguir o remanescente fiel. Eles vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Os decapitados. As almas dos decapitados viveram. Estes que foram os objetos especiais do ódio de Satanás, perseguidos pela besta, é a prioridade de Satanás durante a tribulação. As testemunhas de Jesus Cristo. Os santos, aqueles que insistiam em não ganhar minha tatu, não quer meu 666, insiste em seguir esse carpinteiro. Tão estilizado. Ai, que ódio, vai morrer de ódio. Eles são publicamente, da mesma forma como eles foram publicamente perseguidos, eles são publicamente exaltados, recompensados e abençoados. Eles revivem e reinam com Cristo durante 1000 anos. Você já falou não falou da ordem da ressurreição, né? Nossa, não entrar nisso. Nós vamos entrar tanto meio que de ampassão hoje e mais profundamente. É porque Você viu que no versículo 11 ao 15 eu nem mexi nele, né? Eu parei no 10. Isso é um outro estudinho que nós vamos fazer semana que vem, provavelmente. Que é fantástico quando você estuda a ressurreição das suas ordens, você entende o plano de Deus de uma forma Nós bem vamos entrar agora, conta minutos. Um pouquinho. Aqui é declarado, e viveram. Os verbos estão no passado, mas são obviamente a partir da perspectiva profética que olha do ponto de vista da eternidade futura. Já viu, né? Na profecia, passado, presente e futuro, é tudo meio que uma coisa só. Né? A coisa, há 2000 anos atrás, quando João recebeu a revelação, já estava no passado. E viveram. É bom viver. A expressão indica, né? Porque fala assim, e viveram. Se eles foram mortos, foram decapitados e viveram, isso indica que eles são ressuscitados. Uhum. Essa mesma expressão grega também é usada em João 5:29. E viveram.
Mesmo verbinho, mesma conjugação, a mesma flexão, a mesma intenção. Dentre outras passagens, também se encontra aqui em João 5,29, onde é dito o seguinte: onde é o 28? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição dos vivos. E também em João 11,25, onde é dito o seguinte: o Lázaro, ele foi lido pelo irmão Ricardo recentemente. E ele, pelo mau cheiro, diz até que lembrou de mim. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu fico impressionado com a tinência da pessoa Jesus Cristo. Ele não perde de vista. Ele não perde de vista. Como ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele está fazendo. Por exemplo, lá em Diante de Pilatos, que é uma das passagens também que me deixa maravilhado, estupefacto, Pilatos fala assim: eles estão te chamando de rei. E aí? E tu? O que você diz? Você está falando. Você está falando. Mas agora meu reino não é desse mundo. Vocês vão notar que tem um agora ali, né? Agora meu reino não é desse mundo. Então, quando eu falar em João lá nas conversas dele. Naquela época, 2000 anos atrás, quando ele estava lá com a coroa disso, engraçado que ele foi formalmente coroado por Israel. Não era uma coroa de ouro, não era de prata, era de cima, era coroa. E ainda por cima ainda tinha lá a inscrição, lá em cima da cruz dele lá. Jesus Nazarenos Rex Diodorum, né? O INSS, não é o INSS, é o INRI, que tem os crucifixos aqui, estava em latim também, estava em latim, grego e hebraico. E os judeus, eu já contei sobre isso, ficaram mordidos de raiva, porque na junção das 4 letras que abreviavam Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, em hebraico, formou exatamente o nome de Deus. E hoje o YHWH, o Yod Re Vav Re. Aí eu dou aquele grito: não, misericórdia, tira esse trem daí, pelo amor de Deus. Colocou no diga aí que ele disse criminoso. O Pilatos. O que eu escrevi está escrevinhado, eu não vou apagar. Agora vai. Você vê que coisa, né? O nome de Deus em cima do Deus crucificado para escândalo e ódio do judeu. Como esse pessoal dessa época foi burro, gente. Eles crucificaram Deus. E sabia que estava crucificando e cumpriram o plano de Deus e todas as profecias falam sobre isso. Você já viu aqueles estudos que mostram Salmo 22, Isaías 53, centenas de profecias? Eu penso no judeu de hoje, ele abre Salmo 22, Isaías 53, aí ele meio que escondido vai lá e lê o Evangelho de Mateus. Daniel 9. Engraçado. Tanto é que tem a Missão Brasileira Messiânica lá em São Paulo, da qual a comunidade é fruto, é a primeira comunidade, e acaba que nós tudo. Eles evangelizam os judeus usando essa metodologia. O pastor Leonardo, não sei se você lembra, ele foi um dos tradutores da Bíblia Trinitariana, do hebraico para o português. Era um grande amigo meu, amigo do Fernando Clausen. Ele veio na nossa igreja várias vezes. Sabe o Clausen está assistindo? E o Leonardo, o pastor Leonardo veio aqui em 2011, e com ele veio o pastor Alain. E ele estava passando para o pastor Alain para ele assumir o Ministério de Evangelização de Judeus no Brasil, na América Latina. E eu conheci o pastor Alain. Aí o que aconteceu? O pastor Leonardo faleceu em dezembro de 2011, com 90 anos de idade, pregando uma noite de missões. Ele acabou de pregar a noite de missões numa igreja batista e sentou e foi para a glória. Logo depois, no sábado à noite, a noite de missões. Né? E o pastor Alain, o Fernando Clausen me ligou essa semana
E nós já então confirmamos que o pastor Alain vai estar na nossa igreja em agosto, vai pregar na nossa igreja no domingo de culto de manhã. E Bigode Will. E vai participar do evangelismo, inclusive mímica, viu? Ele faz a mímica? Não, ele vai participar, ele vai lá, ele deve fazer uns 40 anos. Não, vai tentar o rosto. Não, ele vai estar lá conosco no evangelismo. É perigoso? Ele deve ter uns 40 e poucos anos. Ah, mas não Não, ele é assim. Não é 50? Ele vai já confirmar em agosto conosco. Então, os santos mártires da tribulação ressuscitam. Aí nós tocamos no assunto que o pastor Geraldo está doido, que nós entremos. As duas ressurreições, a primeira para a vida e a segunda para a morte. A primeira que resume em algumas etapas. ressurreições. Se você ficar Se você... só com o Velho Testamento, até que a doutrina que é pregada por uma grande igreja no Ocidente, que tem mais de 1 milhão de adeptos, estaria correta. Porque é um consenso mentecapto generalizado. Eu não falo idiota. Que a ressurreição é algo que vai acontecer assim de uma forma geral. Daniel 11. Levanta todo mundo de uma vez. Os crentes e os descrentes. Os bonzinhos e os mauzão. Todo mundo de uma vez só. Não é, isso é um conceito praticamente universal. Onde o cristianismo lança os seus espetáculos. Hinduísmo, budismo, aquelas coisas é outra história. Isso vai lançar reencarnação. Mas, aonde o cristianismo lançou raízes na cultura judaico-cristã ocidental, né, nas religiões abraâmicas, vamos dizer assim, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, existe esse conceito de uma ressurreição universal, na qual todos juntamente ressuscitam para cada um receber o seu destino, para cima ou para baixo, né, céu ou para o inferno. E que isso é decidido lá naquele momento, conforme Deus coloca na balança, né? Tá... Pecado, opa, deu esmola, não chegou a palavrão, tchan. Ó, não brigou com o motorista, tchan. Brigou com o outro, tchan. Aí, opa! O 3 gramas, inferno. Se fosse só a revelação do Velho Testamento, se fosse só pela revelação do Velho Testamento, por que eu não dei aquela esmola? Se fosse só... Até agora no meu bolso. Porque a revelação de Deus ela é progressiva. Ela é progressiva. Deus primeiro lança o fato, depois ele dá os detalhes. É assim com todo mundo. É assim na nossa vida, primeiro você dá aquele passo de terra. Abraão, sai da sua terra. Agora vai para aquela lá que eu vou te mostrar. Aí chega lá, depois de décadas... Anda por ela. Deus foi desdobrando o plano dele. Né? Aí depois de Gênesis 12, teve Gênesis 15, depois teve a revelação de Gênesis 18, depois a revelação de Gênesis 22. Aí foi algo que demorou décadas. Todo mundo que já nasceu passa por isso também. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Na presença de Deus. O caminho do justo é como a luz da aurora. Eu não falei isso em Provérbios. Salmos 94. Acho que é Provérbios, não. Também, Provérbios 10. Alguém já viu um dia assim, ó, o sol está nascendo. Esse dia, toda essa semana inteira eu estou acordando bem cedo, estou acordando antes do sol nascer. Eu fico tão doido para espirrar, que eu estou meio gripado, eu fico esperando o sol nascer. Lá vem o sol, eu fico esperando o sol. Nossa, até começa a aparecer no horizonte. Meus primeiros espirros é que eu tenho reação espontânea fótica, né? Eu só espirro se tiver luz. Às vezes eu fico encarando a tela do computador, a luzinha do celular, a lâmpada fluorescente, mas não adianta, tem que ser o sol. Mas alguém já viu assim, o sol vem nascendo assim, pá! Pula lá no zenite, lá no meio, não. Ele vai para um pouquinho, o caminho do justo é assim. Tudo de Deus é progressivo. Então, a revelação do Velho Testamento
no que tange o assunto de ressurreição, que é o nosso assunto no momento, ela ainda era uma revelação incompleta. Ela era uma revelação sintética. Ela era uma revelação geral. Os detalhes vieram depois. Sendo que a cerejinha do bolo foi essa que nós estamos lendo aqui, Apocalipse 20, onde é dito de forma assim, bem distintiva, primeira e segunda ressurreição. Primeira, bem-aventurada, segunda, maldita. Vamos ver algumas passagens veterotestamentárias que, na sua progressividade, revelavam a respeito do assunto de ressurreição. Jó 14, 12. Ó, faça um pouquinho de curso aí no livro, que nós vamos olhar vários livros. Jó vem lá, ó, abriu bem no meião, assim é Salmos. Antes de Salmos é Jó. Jó 14, 12 diz o seguinte: assim o homem se deita. Essa aqui é a primeira revelação a respeito da ressurreição, porque a priori, dentro do estudo da bibliologia, Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Olha que interessante. Quando nós estivermos estudando Apocalipse 20, no verso 11 em diante, para que haja o juízo do grande trono branco, o que é que se retira da presença de Deus, Elaine? Também. Porque aqui está falando isso, né? Não, enquanto existirem os céus. Ah, sim, os céus. Eu estou pensando em tudo. Vai passar, os céus e a terra vão passar por estrepitoso estrondo. Aí vai ser instaurado o trono branco, a partir do qual os ímpios serão julgados. Bota pra você ver. Assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Aí você folheia mais um pouquinho, Jó 19, 25 e 26 diz o seguinte. Jó 19, 25 e 26. Porque eu sei, a gente até canta isso, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Em Salmo 16, 10, um pouquinho mais aqui, o livro de Terri, Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Uma das características da profecia é que ela tem duplo, triplo ou quádruplo cumprimento. Ela, como diz no espanhol, muitas vezes ela tem o cumprimento cercano e o cumprimento lejano. O cumprimento mais próximo e o cumprimento mais adiante. Esse versículo ele fala da ressurreição geral, ele fala dos santos, né, dos nascidos de novo, ele fala também da ressurreição de Davi, o escritor desse salmo, e messiânica e profeticamente ele aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. No Salmo 49, 15, diz o seguinte: mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Em Oséias 6:8, agora é mais lá para frente, né? Provérbios, Daniel, Oséias logo depois de Daniel. Em Oséias 6:2, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Igualmente, né? Provavelmente, certamente, instantaneamente. Em Oséias mesmo, 13, 14, eu vos remirei do poder do inferno,
e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Você conhece essa, alguém mais? Ó morte, onde está? Onde está, ó Sheol, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento. Em Isaías 25, mas vai ter que dar uma ré, né? Isaías 25, verso 8 diz o seguinte: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os sustos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. E se cumpre no milênio e eternidade agora. Em Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os teus mortos. Está falando da ressurreição dos santos para a inauguração do milênio. Em Daniel 12:2, que é um daqueles versículos que realmente dá a entender que a coisa é universal. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Sendo que na vírgula aqui 1000 anos se passam. Uns para a vida. Passa 1000 anos e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12:2. No verso 13 de Daniel 12: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Sendo que ao fim dos dias é um termo técnico para a transição da tribulação. É o fim do tempo dos gentios, em que os gentios pisam em Israel. É o fim da tribulação. Ou seja, no finalzinho da tribulação, nas beiradas do milênio, te ressuscita e recebe seu lugar lá. Daniel. Esse é o fim dos dias. Fim dos dias. É uma expressão técnica. Técnica escatológica. O fim dos dias, na realidade, começou com Jacó e vai até o final da tribulação. Porque o primeiro a citar o fim dos dias foi Jacó, naquele sermão à beira da morte que ele deu para os seus 12 filhos. Lembra lá? Gênesis 51. Em Gênesis 49. Quando ele estava abençoando os 12 filhos. No verso que nós lemos agora mesmo, também do Velho Testamento, em Mateus 5, 28 e 29. Sabia que os evangelhos estão dentro do Velho Testamento, né? Apesar de estar do lado de cada capinha do Novo Testamento, a nova aliança não tinha sido instituída, Cristo não tinha morrido, o véu não tinha sido rasgado, o Pentecostes não tinha acontecido. E isso aqui era o conceito daqueles que viviam. José, pai de Jesus, segundo a tradição, morreu antes do dia de Pentecostes, não faz parte da igreja, ele é o santo do Velho Testamento. E a Maria, mãe de Jesus, homem, já faz parte da igreja. Os contemporâneos de Cristo que morreram antes que ele tetelestasse a obra, fazem parte do Velho Testamento. E esse conceito que está sendo apresentado aqui pelos contemporâneos de Cristo são um conceito que eles vêm trazendo desde a época desses versículos tudo aí que nós estamos lendo. Que é uma doutrina de peso no corolário judaico de crença. E vai de contra aquela seita dos saduceus, que era também contemporâneo de Jesus Cristo, que criam que não havia ressurreição. É tanto que eles chegaram a Jesus e da graça de Jesus refutou. Né? Eles quiseram dar um checkmate de Jesus. Né? Mas tá, e se a mulher morrer, eu casar, o marido morre, cada vez lá no. Te peguei. O próprio apóstolo. Aí falou, seus bobão, lá na ressurreição não tem disso não. A gente só casa, só aqui, ó. E Deus não é Deus de morte, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Paulo usou em sua defesa. É o cara com entendimento do humano querendo pegar Deus. E Paulo usou
esse ensinamento quando ele estava sendo perseguido e quando ele estava sendo a ponto de ser esmagado. Ele falou, ó, ele pegou os dois lados, ele criou uma confusão, olha. Opa, aqui tem cruzeirense, tem eu estou pregando aqui porque eu sou atleticano, aí os cruzeirenses, opa, peraí. Opa! Foi isso mesmo. Você lembra dessa passagem? Aí ele rachou o trem no meio. Aí recolhe o homem. Recolhe, mas vai ser diferente. O Paulo era fantástico. E conhecedor da Taná hebraica. Profundo. É mestre dos mestres. Em João 5, 28 e 29, nós vemos a agonia mesmo, né? Os que tiverem feito bem, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Essa parte é os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. 1000 anos de silêncio. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição. Em João 11, 24, eu acho que nós sabemos também, diz o seguinte: é a Marta, né? Falando com Jesus lá, poxa, mestre, você pisou na bola, nem pode vir aqui salvar meu irmão. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Está vendo? O judeu tem esse conceito, que no final dos tempos vai haver uma ressurreição. E em Hebreus 11, 17 e 19, Hebreus já está dentro do Novo Testamento, mas ele está citando uma situação lá no Velho Testamento, para demonstrar que Abraão tinha noção da ressurreição e esperava por ela. É tanto que ele não temeu em sacrificar seu filho. Exatamente, essa passagem. Hebreus 11, 17 e 19 é o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu filho único, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ô Carlos, essa passagem me chama a atenção porque para Abraão, no momento que Deus deu a ordem, a obediência dele era tão grande, porque ele via pela fé, ele já tinha Isaque como morto. Por 3 dias até o Monte Moriá, ele tinha Isaque como morto. Ele era um tipo de Cristo. E no momento que ele levantou a tutela, o anjo bradou, ordenou. Cutelo. A faca. Tutela é cutela. Tutela é quando você está defendendo, responsável por alguém. Mas aí o que acontece? Quando ele levantou a cutela, a faca. Cutelo, a faca. Bradou a voz do anjo e falou: não faça isso, Abraão. Então, para Abraão, Isaac estava morto 3 dias e ressuscitou, tipificando, né, a morte de Jesus Cristo. Porque até fala aqui de onde figuradamente o recobrou. Hebreus 11, né? Em verdade... É cutelo, né? Eu não estou lendo o texto. Em verdade... É cutelo, hein, gente? Cutelo. Em peixeira. verdade, é peixeira. Na Nordeste seria peixeira. Agora você está lendo aí? Ou seja, o fato da ressurreição era ensinado e crido por gerações de judeus, mas os detalhes ainda não haviam sido dados. Em verdade, poderíamos concluir que, se não fosse a revelação do Novo Testamento, a crença na ressurreição geral, na qual salvos e perdidos são levantados juntamente para serem levantados em dias finais, como é ensinado por muitos ainda hoje, seria correto, se não fosse a revelação do Novo Testamento. Porém, o Novo Testamento contém uma clara revelação que fala o contrário. Não somente essa aqui de Apocalipse que nós estamos estudando, mas a fantástica passagem de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Esse aqui fez BPG, ele é afiado. Se tem passagem assim que... Vai lá na fábrica do marca-texto, não pega o nome qual. Fala assim: vocês não vendem aí um baldinho de 750 ml dessa tinta, não? Derrama em cima. 2 Tessalonicenses 2, 1 Coríntios 15, são textos absurdamente fantásticos.
Juntamente com o Apocalipse 20. Não, é Apocalipse todo. Né? E, na realidade, o ideal é que se estude, nós vamos fazer isso mais para frente um pouquinho, não hoje, todo o texto de 1 Coríntios. O Clésio, eu e outros irmãos, tivemos estudar assim, letra por letra, foi no grego, foi fantástico. Isso agora uns 35 anos atrás. Eu acho que devia entrar em 1 Coríntios 15 aqui, na próximo estudo, porque é importante divulgar para que é um estudo fantástico essas etapas da ressurreição. Divulgar para alguns mas nós irmãos. vamos falar de ano passado. 1 Coríntios 15, 23. Porque é o seguinte, Rafa, igual eu estava te falando. Paulo fazendo as suas viagens missionárias, é que nós estamos estudando bibliologia, fazendo as suas viagens missionárias, e de acordo, e nem que quando as circunstâncias iam acontecendo, nas mais diversas igrejas que ele tinha plantado, aonde ele estava em Éfeso, ele chegava notícia lá de Corinto. O bicho está pegando em Corinto. Igreja danada. Aí ele escreveu uma carta para corrigir e para ensinar. Enquanto ele estava provavelmente numa das suas viagens missionárias, a sua segunda, chegou lá notícias de Corinto para ele. Eles escreveram uma carta para Paulo e falaram assim: aconteceu a ressurreição aí, nós estamos para trás. Igual aconteceu com a ressurreição. Aconteceu a ressurreição e vocês não foram. Aí outros já falaram assim: não existe esse trem de ressurreição, não. Isso é conversa. É lógico, Satanás, com seus falsos mestres, tentava enfiar falsos ensinos para tirar, como diz um antigo irmão nosso que nós convivemos junto, o Brau, nos Martins, o objetivo de Satanás é neutralizar o guerreiro, é neutralizar o crente. Se ele faz você perder a fé, o alvo, o pique, beleza, menos gente no céu. Isso aí não prega, isso não dá testemunha, isso não vai refletir a luz de Cristo. Escondeu a candeia debaixo do alqueire, tá bom para mim. Ele sabe do poder da oração, do testemunho, da palavra. Então ele tenta neutralizar o guerreiro. Satanás, nessas suas tentativas, ele esparramou essa doutrina lá na igreja de Corinto. Ô, gente, não existe esse trem de ressurreição, não. Aí, a igreja de Corinto, que já tinha alguns anos, falou: ô Paulo, poxa, você enganou nós. Você falou aí que se a gente cresce em Jesus, né, um monte de coisa boa. Agora estão falando aí, né, na internet, não tem ressurreição. Não tem ressurreição. Minha mãe morreu, crente, agora. Meu irmão aí, minha tia aí, meus parentes, um monte de gente que frequentava a igreja, morreu, à toa aí, não tem ressurreição. Aí o Paulo escreve, dentro dos vários assuntos que ele procura solucionar na casa ali, ele toca nesse assunto. Ô, seus bobão! Como é que vocês são mané assim de se não existe ressurreição, nós estamos fazendo papel de palhaço. Nós estamos aqui à toa, batendo palma à toa, pegando nosso alguém que pagou a segunda à toa, gastando gasolina à toa, podia estar lá em casa dormindo na sentada. Se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Se nós não vamos ressuscitar, a nossa fé é vã e a minha pregação é mentirosa. Aí vem aquele versículo, texto fora de contexto, né? Esquece tudo que eu falei e escuta só esse versículo. Os que dormiram em Cristo pereceram. Está vendo como é que texto fora de contexto? O Senhor diz na sua palavra: quem morreu em Cristo morreu à toa, se lascou. 1 Coríntios 15, 18. Quem morreu em Cristo morreu em vão, pereceu. Se, verso 19, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Mas não se limita apenas a essa vida. Como o pastor já acabou de citar, Deus não é Deus de morte, Ele é Deus de vivos. Então por que ele fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Os caras já morreram, já tem mais de 4.000 anos. Ele é Deus de tudo? Não. Esse pessoal vive nesse momento na presença de Deus e vai reviver na sua carne, na sua pele,
e vai receber o corpo glorificado e vai reinar e ser sacerdote e reino com Cristo no milênio e vai adentrar a eternidade agora, e nós vamos comer muito churrasco, comer muito vinho e vamos todas as promessas a eternidade inteira. E todas as promessas dos pactos se cumprirão com eles. Sim. Eles morreram na esperança. Davi morreu, eu falei, o seu reino é reino eterno. Tchau, gente, tô morrendo. Abraão morreu esperando. Abraão, ele andou pela Hebreus 11 resume, todos morreram esperando. Davi morreu esperando o trono eterno dele, Abraão No caso, morreu ele tinha eterno. viva a esperança da ressurreição. Sim. A ressurreição, o Ivan falou isso milhões de vezes, outro irmão está falando. A ressurreição é tudo, é a base, é o eixo. Sem ressurreição não tem cristianismo, não tem, nada funciona. A ressurreição, a ressurreição faz parte da tetelestância da obra de Cristo. Ela completa a obra consumada. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Em Romanos 5. Aliás, o texto no grego é até bem profundo. Ele ressuscitou porque a nossa justificação já estava consumada. Parece que é assim que fala no texto. Ou seja, eu sugiro estudar os Romanos. Aliás, nós vamos, daqui um mês meio, nós estamos estudando, terminando lá na Rua Cebu 242, aos domingos às 9 horas. O nosso estudo de Daniel, eu proponho já ao pastor Gera, que já vá orando, convoque em oração, ou faça como fizemos uma vez na igreja, lembra? Uma votação. Que livro ou doutrina os irmãos votam nisso, e aqui o irmão já vai me utilizar mais isso aí e tal, pretencioso, né? Escolher um assunto ou um livro. Tem Mateus, tem Romanos, tem vários assuntos. Pode. Depois nós vamos conversar. Pode ficar à vontade. Aqui nós já decidimos depois da Apocalipse é milênio. Daniel daqui uns 6 semanas. Aqui termina agora também, daqui uns 2 meses. No máximo. Então já estamos no 20, né? Uhum. Os últimos versículos do capítulo 22 já é mais a BGE, fica aí, estou chegando, fica lá atrás. Nós poderíamos fazer o último estudo de Apocalipse aqui de maneira bem especial para ver se a gente conseguir ter mais pessoas. Muda até o dia, faz um sabadão, vai a tarde inteira, classe refri, caldo de mandioca. O caldão, celebração. Porque no dia que estreou a coisa bombou, né? Lembra? Foi. Tinha irmão dormindo aí na mesa, mas estava cheio. Com muita gente, seria bom fazer hoje também, no sábado e já está na igreja. Muita gente que dá para levar lanche. Ele pode conversar um pouco depois. Exatamente. Então, em 1 Coríntios 15, 23, todo o capítulo de Coríntios é fantástico, especialmente dos 50 ao 58, os últimos versículos. Mas no 23 tem uma coisa que eu estou querendo destacar para os irmãos, que é o seguinte. Vamos a partir do 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Exclamação. Não tem vírgula mesmo. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também, Adão, também por um homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos. A ressurreição é o antídoto da morte. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, não gasta muito de não põe no porém aí. Porém, todos vão ser vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vida. E então virá o fim. A palavra traduzida aqui por ordem, cada um, porém, segundo a sua ordem, eu acho que eu já falei disso alguma vez, é a palavra grega tagma. T-A-G-M-A. Que é uma metáfora militar. O Paulo, ele viveu tanto tempo em Cana,
Ele passou tanto tempo ao lado de soldado que ele tinha o hábito de usar metáforas militares, né? Vide aquele nosso estudo que nós fizemos umas dias atrás, hoje é terra, armadura. Ele está lá, está orientado por 2 soldados romanos. Me deu uma ideia que a gente está olhando essa gladius aí na cintura desse rapaz. Vamos fazer uma comparação entre a luta espiritual e a armadura do soldado romano. Lembra? Verso 6. Aqui também ele usa uma palavra técnica militar, uma metáfora militar. Eu já até falei sobre isso. Essa palavra tagma, traduzida por ordem, significa companhia, tropa, agrupamento. Cada um, porém, segundo o seu agrupamento. Cada um, porém, todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, segundo a sua tropa. Todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, segundo a sua companhia. Companhia! Baixo! Né? Eu já até falei. Deus tem um programa de ressurreições. Deus tem um programa. Agora, no desdobramento, tá vendo? No detalhamento daquilo que foi falado de uma forma sintética no Velho Testamento, que dava a entender que era tudo de uma vez só, mas é que agora Deus está complementando sua revelação através de uma pessoa dedicadíssima, que foi o apóstolo Paulo, e falou: olha, se todos vão ressuscitar, vão, mas não é bagunçado assim o que vocês estão pensando, não. Vai ser cada um conforme a sua ordem, o seu agrupamento. É igual um desfile. Cristo vai lá na frente com a baliza. Ele vai lá na frente, o primeirão, aquele que foi ressurreto et necron, dentre os mortos, o primeirão, as primícias. E isso, as festas judaicas todas têm a ver com isso. A Páscoa é Cristo, o primeiro. É lógico, muita gente foi ressuscitada no Velho Testamento, a Talita, a filha da viúva de Naim, aquele rapaz que já era, que foi jogado dentro do lugar onde estavam os ossos de Eliseu, Lázaro. Mas esses ressuscitaram, mas morreram de novo. O primeiro a ser ressuscitado para nunca mais morrer, esse foi Jesus Cristo, o Ekner. Então, os apóstolos ficaram assim. Né? Até se eu puder essa parte. O judeu, quer ver? Esse ensino da ressurreição Ekner, ele, como diz o Marcelo, é muito estranho. Isso que Jesus está falando é muito estranho. O que está se pensando? Porque quando você vai, dedinho aí em 1 Coríntios 15, quando você vai em Marcos 9, lembra da bateria? Vou buscar o rapidinho. Em Marcos 9, sabe o que é? De 9 a 10, 9 e 10, diz o seguinte: Marcos 9, 9 e 10. Jesus falando desse assunto. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. Ele acabou de se transfigurar. Acabou de se transfigurar. Como diz o senhor, mas já de se transfigurar diante dos seus, de 3 dos seus, Marcos 9, 9, 10. Ele acabou de se transfigurar, de mostrar a sua glória, aquela que ele deixou que ele ia voltar para ela, lá diante dos seus príncipes, né, dos seus xodós, Pedro, Tiago e João. Lembra? Pedro, Tiago e João, verso 2, está falando lá no Monte Tabor. E eles veem lá Jesus recebendo o testemunho da lei e dos profetas, ao lado de Moisés e de Elias. Os ícones máximos da cultura judaica. Né? Isso para o judeu Pedro, Tiago e João acreditar. Esse é ele. Esse cara é ele. Como diz. E ele, quando desceu do monte com esses 3
apóstolos na época, os discípulos dos apóstolos, ele ordenou-lhes que não divulgassem as coisas que tinham visto até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse ek nekron, dentre os mortos. Verso 10. Eles guardaram a recomendação. Se o mestre mandou, não vai nada com ninguém. Mas que negócio é esse de ek nekron? Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar ek nekron. Vai ficar alguns mortos lá. Não existia isso na popularidade. De alguém sair do levantam os mortos. Mas um morto, dentro do deck de fora, né? Tirado pro lado de fora, do meio do montão, né? Tá lá, ó, roda, aí ele para, não tira. Não tinha um negócio, tudo isso era estranho. Tá muito Silvio Santos. Não, então Marcelo. Eu tenho 1 milhão de anos que eu não assisto ele sempre. Esse ensino pareceu estranho a quem estava limitado à revelação contida apenas no Velho Testamento. A gente viu aqui em Marcos 9:10, os discípulos se perguntando uns aos outros, que viria a ser esse negócio de ressuscitar dentre os mortos. E eles sabiam que os mortos ressuscitam, mas que um dos mortos, ou alguns dos mortos, ressuscitam. Muito estranho. Isso aí eu não estou acostumado. Já tinha acontecido o de Lázaro, não, né? Não. Nós estamos no comecinho da carreira nesse ano. Então, agora voltando a em 1 Coríntios 3, Deus tem um programa de ressurreições. Todos vão ser vivificados em Cristo, mas cada um segundo o seu agrupamento. Paulo usa essa palavra, tagma, ao empregar essa metáfora militar, que significa companhia, tropa ou agrupamento, ele tinha o intuito que nós pensássemos no programa de ressurreições como um desfile em que os mortos passam em grupos. Vai dar um espaço. Aí vem a turma de branco, a igreja. Mais um espaço. Aí vem a turma de Pérola, o santo do Velho Testamento, o santo da tribulação, lá no fim vestido de preto, com aquela máscara de Cristo, a segunda ressurreição. Ou seja, o intuito de Paulo é que nós pensássemos que Deus tem um programa de ressurreições no qual ele vivifica em Cristo todos os homens, mas separado em grupos. Essa que é a do 20, né, Carlos? Exatamente. É isso, eu estou preparando o cenário para o Apocalipse 20. É que nós vamos falar em Apocalipse 5, 6. da primeira ressurreição no verso 5. 5 e 6 e a segunda ressurreição nos versos 11 a 15. Né? A bendita e a maldita. Cristo, o líder do discípulo, primeiro à frente de todos os grupos, pois ele é as primícias. 1 Coríntios 20. Aliás, eu estava citando agora, estou aqui uns 5 minutos ali, as festas judaicas todas têm a ver com isso. A Páscoa é Cristo, as primícias, aquela turminha que ressuscitou quando sacudiu a terra, logo depois que ele, né, lá, Eu podia falar sobre esse próximo quinta-feira também. É fantástico essa comparação. Essa concatenação harmoniosa das festas judaicas com o programa Porque é festa. escatológico de Deus. Exatamente. É do Levítico 23. Mas aqui tudo fica claro. Nesta passagem, Apocalipse 20 e 1 Coríntios 15, tudo agora ficou claro. Existe uma ordem, existem grupos. Para resumir, Cristo já ressuscitou há 2000 anos
É a primícia dos que dormem. Por ocasião da segunda vinda, após o final da grande tribulação. Mas antes que o milênio comece, Cristo ressuscita todos os santos de todas as dispensações. Todos os santos, depois da tribulação, antes do milênio. Isso quer dizer, então, que eu sou um pós-tribulacionista? Que eu creio que o arrebatamento. Você sabe que existem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Aqueles que creem no arrebatamento antes, durante e depois da tribulação. Os que creem no durante e no depois é que não sabem rasgar bem a palavra da verdade, porque a verdade só é uma só, é antes. Então, Cristo ressuscita todos os santos de todas as dispensações após a tribulação e antes do milênio, exatamente para entrar no milênio, só santos, exceto os santos da igreja. 1 Tessalonicenses 4. Que é outro ensino que fala de ressurreição também, que é esse texto do citou. 1 Tessalonicenses 4. Os mortos em Cristo ressuscitaram antes da tribulação. Todos os mortos em Cristo santos vão ressuscitar depois da tribulação e antes do milênio, exceto os da igreja. Exceto os da igreja. A ressurreição da igreja. Tá, porque eles vão participar das bodas. Antes da tribulação. Vou explicar por quê. A ressurreição dos santos da igreja está detalhada em 1 Tessalonicenses 4, de 13 e 18. Sejam arrebatados com eles nas nuvens para o encontro de seus lugares. Porque aí eu te pergunto, que privilégio é esse aí da igreja de ressuscitar antes de todo mundo? Nós é a noiva. Nós é a noiva. Nós seremos arrebatados antes da tribulação. Pré-tribulacionalmente. Muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão os últimos. A ressurreição da igreja é o complemento da ressurreição de Cristo. Por isso que os santos da igreja são distinguidos dos santos de todas as outras dispensações. Faz sentido, porque é a cabeça do corpo. Quando você vai em Efésios, eu estava conversando esse assunto com o Geraldo Gordo. Eu estava falando assim, como tem crente bobo e feio. Nós tudo. Deus só pega os panguá e os pangaré. Já notou? Outro dia eu estava citando ali o rapaz lá, Jeremias, na cisterna. Eu fico impressionado como é que Deus, o ser humano, ele gosta de fazer de acontecer, de ouro, né? Fazer todo um cerimonial, a igreja. Tem gente que só faz com ouro na parede da igreja. O barato de Deus é uma coisinha linda. É aquele ali, pé de chinelo. Jeremias, você vê, Jerusalém teria salvou um rapaz. Um afrodescendente. Etíope. Um afrodescendente, não pode falar. Um afrodescendente muito humilde, capado, e que tinha o nome de escravo do rei, Obed-Meleque. Ou seja, um afrodescendente, peão, orelha seca, pé de chinelo. Tinha príncipe, tinha rei, tinha um monte de gente na cidade, mas Deus fez questão de usar. Cadê? Qual mais fuleirinho que tem é o filho? Ele só pega o humilde, ele escrito uma vez, nossa, estou puxando com você, pai. Você escondeu as coisas dos poderosos, sabe? E revelou para os pequenininhos aí, para os humildes, os bobão. O gago, o cego. Ele chama gago para ser porta-voz. Deus é doidão. Os iletrados para escrever livro. Os iletrados escrevem a palavra de Deus, né? É lógico, existe uma participação minoritária No caso de Paulo. que ele fala, olha, não são, observe vocês que Deus não chamou muitos dos preparadão. É minoria, porque Isaías. não faz acepção. Mas ele falou que escolhe, olha aí ao redor, não são muitos não, são poucos. A maioria é povão.
quando você vai em Eu lembrei Efésios. de Davi, né? Como esse Deus colocou na mesa. O Esconda Samuel a perna. chega lá, vai passando cada varãozão, bonitão desse tamanho. Então ele não me cutucou. Não, e depois o Davi a mesma coisa. Pegou aquele Tem mais coxo ninguém aí, não? e Mas colocou tem mesmo pra comer. um moleque aí. Tá lá brincando lá. Vou chamar o Rafa aí. Chama ele. Só que chega no foto, mas esse aqui, tem certeza ou tá enganado? O Ué, hein? Vai fazer pagar vídeo de jogar o Ué na cabeça do errado. Mas, expressão azeite. Em Efésios 1 diz o seguinte, ó, 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a pleroma daquele que tudo enche em todas as coisas, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja enche e completa a Cristo. A mais alta honra da igreja é que o Filho de Deus se considera a si mesmo incompleto. Enquanto não aconteceu o arrebatamento, Jesus é meio Jesus. Jesus é meio Deus. Ele é incompleto. A palavra no grego que é hiperempática. Ela é o pleroma, o complemento, a plenitude. Sem a noiva, isso é um conceito judaico. Que o homem judeu solteiro é meio homem. Enquanto ele não acha a costela, ele não está completo, não. Mas não significa que ele é meio Deus, ele é Deus completo. Não, eu sei. Em um certo sentido. É lógico, ele é Deus eterno, imortal e glorioso. Mas ele a si mesmo está se declarando incompleto sem a sua noiva. É imaculada, sem mancha. Mesmo porque Paulo nem gastou muito com isso, porque ele não tinha muito como explicar isso, porque isso não tem muito como entender enquanto a gente está nesse corpo. Ele volta nesse assunto, no mesmo livro, em Efésios 5, ele fala assim, ó, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela. Porque quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5, 28. O marido e a esposa é uma pessoa só. O corpo do marido nem pertence ao marido, pertence à esposa. O corpo da esposa nem pertence à esposa, pertence ao marido. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, o que está dizendo é que a igreja é sua própria carne e seu próprio corpo. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Da mesma forma que o marido e a mulher são um, Cristo e a igreja são um. Em 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Em Romanos 16:20, isso tudo é explicar por que a igreja tem essa ressurreição à parte, antecipada. Porque a ressurreição de cada crente da igreja é a ressurreição do próprio Cristo. É a ressurreição do corpo de Cristo. Ele lá é só uma cabeça sem corpo. Enquanto ele não se unir à sua esposa, à sua noiva agora. Você imagina a cabeça A cabeça está lá, o corpo está aqui peregrinando. Esse é ensino das escrituras. Não, esse é de acordo com Efésios 1, citando o capítulo um pouco logo. Mas nós somos uma só entidade. Se não, por exemplo, existiria contradição na Bíblia. Não, mas ao mesmo tempo... Cristo em vós, esperança da glória. Ao mesmo tempo, só para as pessoas não confundirem, que a pessoa vai imaginar a cabeça flutuando. Não, ele é um ser humano completo, glorificado, Claro, mas que, faltando a sua metade, né? falando de um corpo místico e espiritual, porque esse é um mistério, ele é só a cabeça. Exato. E também Nós somos fala o dedo, o pé, o olho, a mão. e fala também aquele versículo que está sentado à destra do Pai. Então ele tem um corpo que não é o completo, mas que está... Né, Eu estou falando desse corpo místico e espiritual. Que é um grande mistério. Por isso que Paulo falou, é um mistério.
confundo que não sabe rasgar a Bíblia. Porém, Mas a gente tem que inimizade. ter sensível a essas pessoas, que Porém, inimizade não quer entre ser proposto ti. também. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15 está falando, ó, Cristo vai ferir a cabeça de Satanás. Claro? É Cristo quem esmaga a cabeça de Satanás. Opa, achei uma contradição na Bíblia. Porque Romanos 16:20 diz o seguinte: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem é que esmaga a cabeça de Satanás? É Cristo ou é a igreja? A Bíblia, aqui na sua progressividade da revelação, em Romanos 16:20, está falando que a cabeça de Satanás vai ser esmagada pelos pés da igreja. Mas a igreja e Cristo é uma coisa só. Eu só estou querendo que os irmãos percebam a indissociabilidade de Cristo e da igreja. Nós somos um só corpo com Cristo. É incrível que aquele que com todas as forças tentou ser semelhante ao Altíssimo e não conseguiu, vai ver um bando de bobão conseguir sem a mínima desculpa. Porque 1 João fala que quando nós o vir, né, 1 João, eu só sei isso quando eu vou lá. Vê o próprio Deus. Quer dizer, 1 João 4. 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. 1 João 3, 2, né? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Satanás tentou de todo jeito, com todas as forças, serei semelhante ao Filho. E vai para o lado do Filho. Pega um monte de bobão, semelhante a Deus. O grau de privilégio, o status, a posição, nascer nessa dispensação é bom demais. Santo do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, homens gigantescos na fé, não vão ter o status que a igreja vai ter. Perseguido, decapitado, sofreu muito na tribulação, não vai ter o status que a igreja vai ter. Nós simplesmente vão ser. Isso eu estava vendo até no comentário. Vão existir níveis de status no próprio milênio. Mardoqueu, é Mardoqueu o tio da Esther? Mardoqueu, Mordecai, a Esther, Daniel, várias pessoas compuseram o staff, né, persa. Pode você ser a rainha, diferente de você ser um secretário ou um ministro. Você participa do reino do mesmo jeito, mas em níveis diferentes. A igreja vai ser a rainha agora. Aonde ele estiver, estaremos nós também, e assim estaremos para sempre do Senhor. Aqui é aquela musiquinha, né, lá da sua terra. Aonde a vaca vai e o boi vai andar. Usa uma linguagem judaica, inclusive, né? Ou seja, Cristo está ali, a igreja está do lado. Ele foi para lá, a igreja vai para lá. Ele vai para cá, a igreja vai para cá. Agora, súdito, ministro, é outra coisa. Acho que já acabou 5 minutos. Amém? Ainda não completamos. Era isso que eu ia fazer agora. Amém. Mas essa seta está muito tempo. Na próxima quinta-feira. Nós vamos aproveitar. Não estamos com pressa, não. Eu preparei, nós foi no nosso 3, mas é assim mesmo. O irmão pode